Que cabelo é esse? O meu? Não, o seu tá Achou bom. bonito? O meu tá... Eu tô com o cabelo do Zacarias. Acho que eu vou ficar hoje com o cabelo do Zacarias. Ô, Didi! E a gente tá no hotel, estamos voltando para Vancouver. Hoje é Nos nosso despedindo último do Brasil. dia de Sim, Brasil. sim. Passamos aqui quase 20 dias. Mas agora a nossa vida retoma ao normal. Ao normal. Com vídeos Sim. nos 2 canais. Nos 2 canais, E não em logo um vocês dos vão 2. saber o que a gente veio fazer aqui. Dá mais um mêsinho aí, beleza? O Aguardem. cabelo do Zacarias. Não, Lindo. eu fui no cabeleireiro aqui. O que tá acontecendo com essa cidade? Por quê? Eu entro no salão do shopping. O salão é o salão do shopping. Mas você entra lá, eles decoraram o treco parecendo um salão mega velho. Era tudo antigo, tinha até uns recortes de jornal velho colado na bancada, assim, do cara que cortou meu cabelo. Mas, tipo assim, pra parecer velho. Era tudo para... Mas, tipo assim, tio, seu salão é num shopping. Ele não deve existir há 2 anos. Por que você tá fazendo... Não, mas piorou. Aí, no meio do corte, eu tô sentado lá esperando pra cortar, beleza. Aí vem a mulher e fala assim, o senhor gostaria de alguma cerveja artesanal? Moça, eu vim aqui pra cortar cabelo. Corta meu cabelo e eu vou embora. Se eu quisesse tomar cerveja artesanal, adivinha? Eu iria numa cervejaria artesanal. E eu sei que nada daqui é velho, tá? É tudo fake. Não, o que tá acontecendo com essa cidade? Você não tem mais a coisa normal. Você não vai mais no salão assim, vou cortar cabelo. Não, tem que ser uma experiência. E eles fazem você pagar pelas experiências. Por que eu não posso pagar só pelo corte de cabelo, São Paulo? Eu não quero a experiência, eu quero meu cabelo cortado, deixa eu te falar. Você vai beber água, o cara coloca pra você água com gelo, de água do Monte Fuji, com pétalas de rosas romenas e com limões italianos cortados em forma de hexágono. Aí você fala, mas eu só queria água. Não, é uma experiência! 50 reais. É 50 reais. O que tá acontecendo com essa cidade? Essa cidade entrou num looping. Tudo tem que ser uma experiência. É a gourmetização da vida. Pior que assim, eu sou de São Paulo e eu não posso deixar de concordar com o Leon, porque realmente... Por que estão servindo cerveja artesanal no barbeiro? Sabe o que você faz no barbeiro, barba? Você corta o cabelo, que é cabeleireiro também, você faz essas duas coisas. São Paulo tá errado, tá? São Paulo, vocês param com isso. Vocês param com essa comparar, entrou no looping sem fio agora. Não dá. É a espiral da gourmetização. Agora nós vamos gourmetizar o gourmet. Você não tá entendendo. Mas a gente ia falar sobre tolerância, meu bem. A gente ia falar sobre tolerância. Então eu tô intolerante em relação à gourmetização de tudo em São Paulo. Saiu uma pesquisa. O Brasil é o 7º país em intolerância, numa escala de 27 pesquisados. Depois de ir num monte desse negócio gourmetizado de São Paulo, eu tô intolerante com esse treco também, beleza? E se me oferecer cerveja artesanal, eu jogo cerveja artesanal na sua cabeça, tá bom? Vancouver, que é a cidade que tem esses trecos, sabe? Não chega aos pés de São Paulo no nível de gourmetização. O Vancouver tá engatinhando na gourmetização. É a cidade gourmetizada, cara. Volta a São Paulo de antigamente, entendeu? Sem essas coisas... Antes dos hipsters tomarem conta da cidade. Eu quero a cidade dos paulistas. Cadê os paulistas? Pra comer 2 pastel e um caldo de cana. Exatamente. Cadê a cidade dos 2 pastel e um chopp? Não, é 2 pastel e um chopp. Cadê essa cidade que não existe mais? Agora é a cidade do... 2 pastel gourmet. Vegano, sem glúten, lactofree e um chopp artesanal, por favor. Eu quero os paulistas de volta. Cadê os paulistas? Como ele tá falando, o brasileiro tá muito intolerante. Tá muito intolerante. Tá muito intolerante. Era pra isso que eu comecei a gravar meu vídeo. Eu não sei porque que o Leon descambou por Não, essa outras coisas precisam ser ditas, Deus. Da verdade. Tá bom? Enfim. É difícil encarar a verdade, beleza? Mas coisas precisam ser ditas. Então tá, chega de gourmetização, vamos falar da intolerância. Vamos falar da intolerância. O brasileiro tá intolerante. Poxa vida. Mas é intolerância com cappuccino e cerveja artesanal? Ou é vegana ou é só intolerância? Cara... Não, porque eu não quero só intolerância, eu quero a experiência da intolerância, beleza? Agora falando sério. O Brasil está se tornando o país mais intolerante, você acredita? O Brasil tem fama de ser um país extremamente tolerante. Essa impressão que as pessoas tinham do Brasil... Né? Não, era essa impressão que as pessoas tinham quando eu conversava sobre elas, do que elas entendiam de cultura brasileira fora do Brasil. Todo mundo tinha a impressão de que o Brasil era um país extremamente tolerante. Até o canadense, que é gente boa, ele não é tão caloroso quanto o brasileiro O brasileiro é caloroso. É caloroso. Mas isso faz parte da questão do homem cordial. O brasileiro é muito apaixonado. Paixão não tem só o aspecto
aspecto positivo. Tem o aspecto positivo de dar amor, mas tem o aspecto positivo também de encarar a coisa meio com as vísceras e dar ódio também. Ele era passional, essa é a coisa. No momento em que a economia não vai bem, em que as decisões políticas não são tão consensuais como eram antigamente. São bem divisíveis atualmente. Como tudo tá muito exposto, o brasileiro tá se mostrando mais raivoso. Mas o brasileiro é um povo bom! As coisas É um mudaram povo no bom! Se você, quando eu era pequeno, se eu estivesse fora das brincadeiras, a criança vinha me chamar pra brincar, né? Não sei se tá mais assim não, meu bem. As pessoas estão dizendo que mudou. Por quê? Mudou. As coisas mudaram. Foi a gourmetização? Eu não sei o que aconteceu. As coisas mudaram no Brasil, gente. Lembra quando a gente falava que a rede social, ela não refletia a vida das pessoas? Ah, certeza que não. As pessoas na vida real tinham um comportamento e nas redes tinham outro? São muito mais simpáticas pessoalmente. Parece que isso tá se invertendo. E que a prática da rede social tá sendo notada no dia a dia. A gente não sente muito isso porque a gente não tá aqui. E no Canadá não é assim. O Canadá não é um país intolerante. Não, definitivamente não. E parece que aqui a gente tá caminhando pra uma divisão da sociedade. O que a pesquisa mostrou é que no assunto política, a gente tá muito divisivo. O país onde se nota a maior intolerância é na Sérvia, mas porque eles passaram por uma guerra civil, né? Assim, a saída deles do bloco comunista, né? Eles viviam sob a Iugoslávia, não foi uma coisa tão pacífica. De jeito nenhum. Teve guerra. Muitas mortes. E teve recentemente, teve processo de independência lá, Montenegro, essas paradas. Nós empatamos com a Espanha, que também vive um momento separatista. Tem basicamente 2 lugares tentando se separar da Espanha, com movimentos separatistas, vamos colocar assim. Que é que são os Países Bascos ao norte e a Catalunha ao sul. Mas você também tem outras minorias lá que estão olhando pra esse povo com sentimentos separatistas, falando assim, o pessoal da Galícia, todo mundo quer se separar, entendeu? Tolerância lá tem essa explicação. E a gente empata também com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também é divisivo desde a secessão. Os Estados Unidos sofreu uma guerra na década de 60 do século XIX, em 1860, alguma coisa assim, que foi a Guerra de Secessão. Vários estados do sul que discordavam das políticas abolicionistas, que era do Abraham Lincoln, exato. Eles se separaram da União, se separaram dos Estados Unidos, montaram o próprio governo deles, e aí teve uma guerra civil, porque eles saíram do norte, mas o norte não vai ter separação, não! E aí foi guerra, meus amigos. Foi guerra. De americano contra americano. Por isso que ainda tem essa cultura, isso é uma das coisas que marcou nos Estados Unidos, a diferença entre essa coisa da cultura do norte e da cultura sulista dos Estados Unidos. É muito forte. Se você for pros estados que formaram a confederação, essa coisa que se separou para fazer guerra contra o norte, para fazer guerra contra a União, você vai ver que tem várias características culturais distintas lá. Isso é bem marcado mesmo, sabe? E o Brasil? Por que tem essa intolerância no Brasil? Eu acho que durante muito tempo a gente fechou os olhos e se viu como um país totalmente amigável. Mas não é assim. Essa aparência de que tava tudo bem com a gente meio que se diluiu. Não só isso, mas existem esses fantasmas no Brasil que, tipo assim, do que é um problema de fato no país. A gente tem problemas muito graves. Por exemplo, a nossa educação é extremamente falha. A distribuição de renda no país é um problema, com que pessoas sejam muito pobres, não possam participar efetivamente do mercado, por exemplo, de bens de consumo. Você cria problemas econômicos, porque é menos gente para comprar coisa, então isso não proporciona um crescimento tão grande da economia, mas também essas pessoas, por ficarem fora, têm uma qualidade de vida inferior e coisa do tipo. Mas a gente não olha para esses problemas sérios. Não, por exemplo, a gente olha para as picuinhas. Não, as coisas que estão separando a gente hoje são problemas que não são tão problemas assim. Você pega, por exemplo, toda a discussão que teve sobre a migração pro Brasil, porque a gente tá tendo problema com a Venezuela e coisa do tipo. Se eu não me engano, se você perguntar para qualquer pessoa que identifica isso como um problema e perguntar qual a porcentagem de pessoas que moram no Brasil são imigrantes, ele vai passar um dado errado. Ele vai passar um dado errado, porque... hiper exagerado. Porque essa porcentagem é muito baixa, se não me engano é de 0,4%. Dos venezuelanos, por exemplo, a minoria veio pro Brasil, a maioria se espalhou por Colômbia, né, pro próprio Equador do que pra cá. O Brasil foi o que menos recebeu venezuelano, na verdade. Se você pegar pela margem de imigrantes que fazem parte do país, principalmente o Brasil, que é um país grande, não é nada, não é nem 1% da população, é menos de 0,5% né? da população. Então, tipo assim, isso não é um grande problema hoje no país, mas se tornou um bicho papão pra galera poder brigar. Acaba que a gente arrumou várias confusões por problemas que o país de fato não tem, e a gente ignora os problemas que são reais e tudo que a gente podia fazer junto pra poder solucionar isso, porque se a gente pegar os problemas de fato do país, não existe um contencioso em relação a eles. Se você pegar que eu queria falar. Saúde é um problema, todo mundo vai concordar. Educação é um problema, todo mundo vai concordar. Segurança é um problema, todo mundo vai concordar. É esse o ponto, é isso que eu queria falar, porque a maioria das pessoas que brigam nas redes sociais, na verdade todo mundo quer educação melhor, saúde
saúde, melhor. Todo mundo quer segurança, ninguém é a favor do bandido. Muita gente fala, você defende bandido. Ninguém defende é a favor bandido. do bandido. Essa briga acontece porque tem gente que quer matar o bandido e tem gente que quer que ele responda a um processo legal. Essa é a discussão. Então não é porque você tá defendendo o bandido, não. Você quer que ele vá preso, você quer que ele cumpra uma pena dentro do regime legal. E por que você defende o regime legal? Porque você sabe que a justiça erra e numa errada dessa, você pode ser a vítima da justiça. A gente conhece casos pessoais de pessoas que foram pra condenadas cadeia injustamente. e justamente depois foram provados inocentes, foram liberados, mas elas sofreram tudo que uma pessoa pode sofrer por esse período de ficar presa e coisa do tipo. Então, o processo legal é muito importante. Por quê? O processo legal é reversível e você pode reintegrar essas pessoas na sociedade e justiça pode ser feita se houver um erro. Que é diferente, por exemplo, de quando você vê um governante dizer que tem que atirar pra matar, atirar na cabeça, entendeu? E vocês sabem que existe essa conversa. Toda vez que alguém se opõe a essa coisa de atirar na cabeça do bandido, ele não tá defendendo o bandido. Ele tá defendendo o Estado de Direito, que é o que nos protege a todos, entendeu? Que protege você, inclusive, de estar andando de bicicleta e levar um tiro na cabeça por ser confundido com bandido. E é o que aconteceu, por exemplo, agora no assassinato daquele músico que foi baleado, foi fuzilado com 80 tiros por parte do exército. E do catador também. E do catador que foi lá ajudar a família e acabou entrando na rota de tiro. Se não houvesse esse apoio pra atirar primeiro e perguntar depois, provavelmente isso não teria acontecido. E por outro lado, o cidadão que quer a morte do bandido é porque ele não tá pensando, ele não tá se colocando no lugar de que ele pode ser uma vítima também. Você podia ser um músico no carro que levou 80 tiros, sabe? O cara não tá fazendo nada demais, ele tá passando na rua com a família indo pra um chá de bebê. O catador, por exemplo, a ideia dele era morar no lugar onde ele tava, porque era perto de onde o exército tava agindo. Porque ele confiava porque no ele achava que ia exército. ser mais seguro. Aquilo ali poderia ser qualquer um, você poderia tirar o nome daqueles caras ali e colocar o seu. E esse é um exemplo. Hoje é uma data em que os cristãos refletem sobre o sacrifício de Cristo, sobre o renascimento da fé, sobre o renascimento do amor e da esperança. Pode ser uma data pra gente refletir também sobre o que a gente tá fazendo com o Brasil, sabe? Sobre o que a gente tá fazendo com os nossos posicionamentos. Porque, sério, gente, brigando, a gente não vai pra lugar nenhum. Então reflita sobre isso, nesse dia tão importante que é Páscoa. Tirando a galera da gourmetização, na brincadeira, Mas não tem tolerância com esse povo, não. a gente precisa buscar ser mais São tolerante. Paulo para os paulistas, beleza? Esses hipsters você mandam tudo pra Califórnia. Se você trabalhar aí num salão de cabeleireiro que serve cerveja artesanal e que tem as coisas pra parecer velho, sendo que não é velho. Aí se seu vizinho for intolerante com você, acho que não tem problema não. Ou se você tá aí na hamburgueria gourmet, hambúrguer, deixa eu te falar um treco, é pão, carne e pão. Não tem que ser gourmet. A gente faz hambúrguer desde os romanos, beleza? Não tem que ser gourmet. Só queria dizer isso aí mesmo. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.